Ele é empresário, empreendedor, CEO e cofundador da Summit Hub, responsável pelo Gramado Summit, o Summit Talks e pela Start Zero, um portal de conteúdo e notícias sobre startups que quer formar um empreendedor, um Netflix da educação para startups. O programa Business RS de hoje tem o prazer de receber Marcos Rossi. Marcos, um prazer te receber aqui. Prazer é meu, Ronald. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Como é que nasceu a Start Zero? Como é que nasceu o Gramado Summit? Conta um pouco da tua história para nós. Então, primeiro prazer estar aqui conversando contigo, com a tua audiência. É muito legal ter a oportunidade de conversar sobre aquilo que a gente criou agora há 2 anos, né? A gente oficialmente sou um empreendedor há 2 anos. A Gramado Summit foi o primeiro produto, ela surgiu por meados de 2016, quando eu tive a oportunidade de participar de um evento que acontecia fora do país, onde a grande pegada era reunir startups de todos os estágios de frente com investidores do mundo inteiro. Esse evento acontecia em Dublin e é muito engraçado porque eu sou filho de uma família empreendedora na área de eventos. E eu optei por não... Você falaste para mim nos bastidores de uma família tradicional na área de eventos. Tradicional de eventos, exatamente. A gente tem alguns eventos como o Chocofest, Festival do Turismo, e eu optei por não ir nessa área, fiz uma startup, e lá por 2015, 2016, participei de um evento em Dublin. E esse evento em Dublin era focado em reunir startups, investidores, todo o ecossistema de inovação a nível mundial. Cheguei no evento e descobri que era incrível o potencial de um evento, no sentido de ter propósito, reunir pessoas e dar oportunidade para a formação de novos empreendedores. Acabou que em 2016 para 2017 eu disse, cara, vou fazer a mesma coisa, ou tentar realizar com tanta maestria quanto a Web Summit, um evento igual em Gramado. E aí a gente criou em 2017, janeiro de 2017, a Gramado Summit, que seria o primeiro evento a nível de Brasil, com o foco de pegar startups em early stage, ou seja, no seu estágio mais inicial, colocar de frente com todo o mercado, com investidores e ao mesmo tempo pegar uma cidade como Gramado, onde 90% do PIB da cidade provém do turismo, trazer a proposta de uma nova conversa, do digital, da inovação e de repente assim acabar criando um novo pilar econômico para a cidade. 2017 aconteceu o evento e foi um sucesso, sim. Claro que ele, relativamente, na primeira edição foi pequeno, a gente reuniu... O que é normal, né? Porque o evento tá começando. Exatamente. A gente reuniu 600 pessoas dia. Olha! Na primeira edição, só que a gente ganhou... Quantos dias ele dura? São 3 dias. São 3 dias. 3 dias. Mas a gente ganhou um conceito muito forte, assim, porque realmente era o primeiro evento que se propunha a trazer a palavra startup em sua amplitude. Normalmente, quando a gente ouve startup, a gente lembra de WhatsApp, Uber, Airbnb, os grandes players de mercado e os brasileiros também, 99 e por aí vai. Perfeito. Só que a gente esquece que existe muita startup que ainda está na garagem, está saindo do MVP, desenhando um business plan, que está do 0 e 1. E era esse cara que para Gramado Summit era fundamental, dar oportunidade para que esse cara, que muitas vezes não tem oportunidade de conversar com o investidor, conversar com o mercado, ele encontrasse na Gramado Summit uma plataforma de conexão. E aí foi onde a gente acertou. Passou 2017, a gente foi para 2018, a Gramado Summit virou empresa. Eu acabei me pegando no momento onde eu fazia eventos, aquilo que inicialmente eu não queria, eu acabei fazendo evento e gostando. E 2018 agora, Ronald, em agosto, a gente reuniu já na segunda edição mais de 2.500 pessoas por dia. Por dia, que fantástico. Foi muito legal, bem mais do que dobrou, né? Quer dizer, quadruplicou praticamente. A gente fez um cálculo até, não só na questão de número de pessoas, mas o tamanho da feira. Em 2017, a gente ocupou uma área física de 800 metros quadrados, arredondando. Em 2018, a gente ocupou 5.600 metros quadrados de área. Então, foi uma coisa... E qual a previsão para 2019, então, já que nós estamos nesse contínuo de crescimento? A gente tem uma ideia de ocupar 10 mil metros quadrados de área, colocar mais de 200 startups em exposição, ter pelo menos 4.000 pessoas por dia, e a gente está aí com 120 palestrantes. E é muito legal que a gente vai agora 2019, desde um Serginho Groisman, que é um palestrante confirmado, a um former designer da Apple, o CEO do Play Kids. É muito legal. A gente hoje abraça quase que um slogan onde a Gramado Summit é o maior brainstorming que o Brasil já viu.
focado no digital, focado na startup, mas a gente é um local onde as grandes ideias de futuro acontecem, porque o futuro a gente não sabe como é, então a gente não prevê ele. Perfeito. A gente cria ele. A gente cria e a Gramado Summit quer ser esse celeiro de criação. Ele é embaixador da Singularity University, Escola de Tecnologia e Inovação do Vale do Silício, aqui em Porto Alegre, e Country Manager da Brainomix, uma premiada spin-off de inteligência artificial da Universidade de Oxford, na Inglaterra. O programa Business RS de hoje tem o prazer de receber Renato Cunha. E aí, Renato, tudo bem? Muito obrigado pela tua vinda aqui no programa Business RS. Né? Nós temos falado bastante sobre tecnologia, sobre disruptura, sobre inovação. E para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse o que é a Singularity University, o que ela faz, e depois nós abordamos os outros conceitos que nós trouxemos na apresentação. Perfeito. Ronald, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui falando sobre assuntos que me são tão importantes e que estão tão em evidência no momento. Né? São assuntos que têm trazido muita repercussão, né? Todas essas mudanças. A Singularity University completou 10 anos esse ano, em 2018. Ela foi criada em 2008 por Ray Kurzweil e Peter Diamandis. E é uma universidade um pouco fora do padrão convencional, ou seja, ela não tem cursos regulares, cursos formais como uma Stanford, por exemplo, e ela focou desde o seu começo com um propósito muito interessante, que é como impactar 10 bilhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas nas próximas décadas. Que fantástico. De forma positiva, ou seja, um impacto endereçado aos grandes desafios que a gente tem como humanidade hoje. Educação, saúde, prosperidade, segurança, são 12 grandes desafios que a gente tem, que a Singularity se dedica a isso como uma forma de prover um mundo melhor para a gente. Quais as atividades que vocês têm promovido pela Singularity aqui no Rio Grande do Sul? Certo. Bom, a gente, desde que lançou o chapter aqui, dos objetivos é justamente ajudar o nosso ecossistema a se conectar. A gente criou um time de lideranças que são pessoas que nos ajudam nos eventos e nas iniciativas da Singularity. Então a gente tem feito eventos que são sponsored, né, patrocinados né, pela própria Singularity, pelo próprio capítulo, ou seja, eventos que a gente cria. O que a gente acha que é algo que não pode competir hoje com o próprio ecossistema, que está bem movimentado no Rio Grande do Sul. E o que a gente tem feito bastante é participar dos eventos do ecossistema de inovação, trazendo o propósito, trazendo o mindset de Singularity University para esses eventos. Então, para você ter uma ideia, no ano passado nós participamos de 17 eventos. Esse ano a contagem estava em 15, ou seja, dá praticamente um evento por mês, onde a gente está junto, trazendo essa conexão com o Vale do Silício, né? Ele é especialista em marketing digital, palestrante, CEO e fundador da Fabulosa Ideia, uma empresa que nasceu para satisfazer todas as demandas do profissional digital. O programa Business RS de hoje tem a honra de receber Rafael Terra. Rafael, muito obrigado pela tua presença aqui no programa Business RS. Eu que agradeço. É um prazer estar contigo, te conheço já das tuas palestras, dos teus cursos, e hoje aqui estar conosco para falar desse mundo tão interessante, tenho certeza que vai agregar muito valor para os nossos telespectadores. Conta comigo. Muito bem. Como nasceu a Fabulosa Ideia e como nasceu o gosto do Rafael pelo marketing digital e por esse mundo tecnológico? Longa história. Longa história, vamos lá. Começou no colégio. Eu costumo dizer que eu era
aquele estudante que fazia o jornalzinho da escola, né? Então, quando chegou para fazer a faculdade, eu meio que escolhi de cara jornalismo, porque eu já fazia o jornalzinho da escola e já gostava muito de trabalhar com a comunicação, né? Então, foi uma escolha meio óbvia, assim, o jornalismo. Naquela época não existia nada de marketing digital, né? Tô falando aqui há uns 20 e poucos anos atrás, né? Então eu escolhi fazer jornalismo. E ali no jornalismo, meu primeiro estágio foi com 17 anos no Portal Terra. Eu até brinco, né? Não é da minha família. Enfim, né? No Portal Terra. Que bom se fosse, né? Exatamente. E já com o digital, né? Então, com 17 anos eu já comecei a produzir conteúdo ali no digital, etc, né? Então, enfim, logo que me formei, eu vi que as marcas estavam começando a virar mídia também. As marcas começaram a produzir conteúdo para blog, começaram a produzir conteúdo para o Twitter, porque a agência que eu, enfim, fundei tem 10 anos, né? Há 10 anos atrás não existia Facebook, era Orkut, blog e Twitter, né? E estavam começando a febre dos sites, né? Exatamente, era blog, site, mas era difícil, né? Era muito difícil, mais blog do que site naquela época. Era blog e Twitter. E Twitter. Eu costumo dizer, inclusive, que o Twitter ele é muito importante para quem trabalha com marketing digital e comunicação, porque o Twitter foi a primeira rede social que a gente começou a seguir as marcas por conteúdo. Antigamente Perfeito. Era por amizade, né? Lá no Orkut, eu te sigo porque tá meu primo, meu amigo. Agora o Twitter disse o seguinte: se tu não tiver conteúdo relevante, eu não vou te seguir. E foi aí que começou a nascer o produtor de conteúdo, o marketing digital, né? Sim. Então, resumindo, eu aproveitei a minha expertise como jornalista, né, produtor de conteúdo, e comecei a trabalhar com conteúdo para marcas. E a agência foi crescendo com o crescimento das redes sociais, né? Eu digo que era muito difícil vender um Facebook, enfim, mostrar a importância para o empresário, né? Hoje, creio eu, né, que nenhum duvida mais, né, do potencial. Então, inclusive, fica a dica, né, pessoal, de como a gente tem que acreditar naquilo que a gente faz, né? Porque se fosse olhar lá na frente, era super difícil, né? A mesma coisa, só fazendo um paralelo, eu quando comecei com coaching, ninguém sabia o que era, né? Exatamente. Hoje viralizou, né? Exato. Viralizou, mas aquela coisa também, as pessoas lembram muito de quem começou, quem tem um histórico nisso, né? Perfeito. Então, assim que surgiu a agência, muito nessa necessidade de eu ver que as marcas precisavam, é o que eu chamo de marcas vira mídia, né? E marcas só viram mídia quando produzem conteúdo, né? Então a agência ela nasceu muito como produtora de conteúdo para marcas na web. É óbvio, né? Hoje ela não produz mais só conteúdo, porque o conteúdo chega para poucas pessoas, então tu precisa ter anúncios, né? Então a gente tem todo um setor de anúncios, de mídia também, porque eu costumo dizer que rede social é mídia, e mídia funciona melhor pagando, infelizmente, né? Então, e cada vez mais. Cada vez mais, então não podemos mais ser ingênuos, né? Não é mais como era antigamente, há 6 anos atrás, que fazia conteúdo no Twitter e bombava. Hoje, se tu não tiver um anúncio lá, perfeito, não chega para ninguém, né? E hoje, boa parte das pessoas conhecem os mecanismos, né, como funcionam as mídias sociais. Como é que tu leva isso para o teu cliente como ter o algo a mais nas mídias sociais? Perfeito. Eu costumo dizer que entra aí a relevância, né? Mas o que é a relevância? Eu costumo dizer que relevância é ajudar outro dentro de um contexto, né? Como que você, com a sua marca, você vai ajudar a dor de algum cliente na internet através de conteúdo, né? Vou dar um exemplo, né? A expressão mais procurada no YouTube é como fazer algo. Como fazer algo. Então, vou dar um exemplo de um cliente nosso. A gente atende a Nath Frangos. Talvez vocês já consumiram, né? Então, se a gente sabe que as pessoas procuram como fazer algo no YouTube, uma empresa de frangos tem que explicar no YouTube, tem um canal de receita de 100 receitas de como fazer frango. Da pessoa que está lá procurando como fazer frango com salpicão. Tem que aparecer a Nath lá, porque afinal de contas, né, é aí que gera a relevância da marca. Quando o cliente está procurando aprender algo, a marca está lá para ajudar ele. Então a marca é relevante o quê? Quando ajuda o cliente com conteúdo ou quando entretém esse cliente, né? Porque o entretenimento nas redes é o tipo de conteúdo mais
compartilhável. Então, por exemplo, a marca entrar em movimentos que já estão acontecendo na web é muito importante, né? Os chamados memes, né? Cada semana tem um movimento na web, o meme da semana, né? Então, a marca é relevante quando ela ajuda o cliente com conteúdo ou quando ela entretém. Só quando consegue essas duas coisas realmente cria uma relevância. Mas o principal, assim, eu digo que o pulo do gato é a continuidade. Reputação é repetição. É a marca que realmente é fiel ali. Cada terça-feira, cada quarta, cada quinta tem um tipo de conteúdo. Porque tu cria o quê? Um elo com esse consumidor. Ele vai acessar o teu canal de YouTube. Ele sabe que naquele dia, naquele horário, vai ter um conteúdo interessante. Eu sempre digo, né, Ronald, que as pessoas precisam de um motivo. Um motivo. Se tu não dá um motivo para elas te seguirem no Instagram, por que elas vão te seguir lá? Ou no Facebook, ou na... Então, essa questão do ter editorias de conteúdo fixa na cabeça do leitor é muito importante, porque tu dá um motivo. Se eu digo, cada quinta-feira eu faço uma live no meu Instagram, eu vou levar as pessoas na quinta para o meu Instagram. Se elas gostarem do conteúdo, elas vão seguir de volta. Então, resumindo, eu diria aí que o pulo do gato é você dar um bom motivo para as pessoas irem até o canal, certo? Ele é diretor da Escola Livre, uma instituição especializada em programação neurolinguística, comunicação generativa e hipnose ericksoniana. Master Trainer em Programação Neurolinguística pela Universidade da Califórnia e especialista em Marketing e Comunicação Organizacional pela SPM. O programa Business RS de hoje tem a honra e o prazer de receber meu amigo pessoal e irmão de jornada, Marcos Brasil Moraes. Marcos, meu amigo, meu irmão, é um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma alegria fantástica. O prazer é todo meu, Ronald. O prazer é todo meu acompanhar a tua evolução, o teu sucesso agora com este programa e poder participar, poder de alguma forma testemunhar a tua jornada. E obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Desmistificando para o nosso público, né, que é um público empresarial, que a hipnose é aquela coisa do reloginho, do pêndulo que nós assistimos em desenhos animados. Exatamente. Né? Isto existe, né? É chamado hipnose de palco, hipnose clássica, isso existe. Certo. Né? Aquela coisa de colocar a pessoa em estado alterado, fazer ela dormir, fazer ela comer uma cebola achando que é uma maçã, isso existe. A questão é que Milton Erickson, por ser médico e, portanto, ser um humanista, ele estava interessado no ser humano, não no show. Ele estava interessado em ajudar aquele ser humano a mudar. Né, de alguma forma mudar os seus estados emocionais e a partir daí mudar os seus comportamentos. Marcos, onde é que entra a comunicação generativa nisso? Nós aprendemos muitas ferramentas. Quem estuda PNL, você já estudou PNL, quem estuda hipnose, aprende muitas ferramentas. E aí no momento que você assume uma missão, uma carreira de ajudar as pessoas, fazendo intervenção pessoal, como faz o coaching, muitas vezes o programador neurolinguístico ele não sabe qual ferramenta utilizar para aquele caso, para aquele outro caso. O que nós criamos então? Um método que reúne os principais conceitos, as principais ferramentas para que a pessoa tenha um roteiro, um método que possa usar na hora de fazer a intervenção. Por que o ser humano tem tanto medo? Certo. Ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, Ronald, o medo é o que nos trouxe até aqui. O ser humano está evoluindo aí há 200 mil anos, o Homo sapiens. E foi exatamente o medo que nos trouxe até aqui. O medo faz a gente se proteger, o medo faz a gente se cuidar. O medo é fundamental. Nos mantém vivos. Exatamente. Nós temos uma estrutura no nosso cérebro triúnico, chamado cérebro reptiliano. Perfeito. E é esse cérebro reptiliano que cuida de todos os meus sinais vitais. Então ele usa principalmente os meus olhos para perceber o que tem em volta e decodificar aquilo que é perigoso e aquilo que não é perigoso. Aquilo que é perigoso eu evito. Qual é o nosso problema? É que nem sempre aquilo que eu acho que é perigoso de fato é.
Né? Depende como eu interpreto, exato, que é o que você deu o exemplo do ambiente aqui agora. Perfeito, ou seja, daqui a pouco, vamos terminar a entrevista, eu vou pegar meu carro, eu vou para minha casa, a questão é, pegar a estrada é perigoso ou não? É claro que existem riscos, não há dúvida. Agora, eu não posso deixar de fazer o que eu quero fazer na minha vida, eu não posso deixar de arriscar, eu não posso deixar de abrir uma empresa porque eu estou com medo do mercado, eu estou com medo do que vai acontecer no país. Então, a gente sempre diz o seguinte, medo é fundamental. Mas primeiro, aprenda a ficar amigo do teu medo, não brigue com ele. Segundo, enxergue ele como uma oportunidade. Exato, para tomar cuidado, para perceber o que está acontecendo. E a coragem, que é tão fundamental, a confiança na nossa vida, não é a ausência de medo. Não é alguém que tem coragem... Ou seja, o medo sempre vai existir. Isso tem que ficar muito claro para as pessoas que estão... Eu, 24 horas do dia, o meu reptiliano aqui está atento, percebendo imagens e sons para mandar adrenalina e fazer eu acordar e ficar atento. Né? Então, o medo faz parte. Agora, como é que eu consigo ultrapassar esse medo? Criando coragem. E o que é coragem? É uma crença mais forte que o medo. A crença de que aqui seria uma grande oportunidade para mim, para o meu trabalho, para a minha empresa, oportunidade de conversar, de rever meu amigo, é a crença que me move até aqui. Perfeito. Por mais medo que eu tenha, por exemplo, de estar aqui. Os maiores medos do ser humano, falar em público. Esse é um dos maiores medos. Está ao lado do medo de perder o emprego ou, digamos, ficar pobre e o medo de ficar sozinho. São os 3 maiores medos mundiais. Agora perceba, falar em público. Né? Eu sou um adulto que tem um conhecimento em determinada área. O que me impede de falar para 5, 10 mil pessoas sobre esse assunto? A história que eu conto para mim mesmo. Ele é presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, a FCDLRS. O programa Business RS de hoje tem a honra de receber Vitor Koch. Vitor, um grande prazer te ter aqui, meu amigo, né? Uma pessoa da tua relevância para o setor varejista do nosso estado. Muito obrigado por aceitar o convite. E eu que agradeço, com muita alegria, participando do teu programa, uma honra. E certamente vamos desenvolver muitos assuntos importantes e inerentes ao mundo do varejo. Muito bom. Vitor, vamos começar então com uma pergunta que o nosso público já deve estar curioso. Como é que foi os últimos anos para o mercado varejista, de 2016 para cá, né, que foi quando começou a crise, em especial 2018, um ano extremamente desafiador, com Copa, eleições, crise, tudo junto. Verdade. O ano de 2018 ele foi muito desafiador e lá no início do ano a gente previa um crescimento além, né, do que aconteceu. Tu falaste muito bem a questão da crise, mas nós já estamos enfrentando um cenário econômico muito difícil praticamente há 6 anos, né? E esses picos assim de recessão realmente aconteceram lá de 2015 para frente, onde o comércio foi muito afetado. E no ano de 2016, para tu teres uma ideia, os nossos telespectadores também, nós tivemos 108 mil lojas fechadas, né? Isso representou aproximadamente 190 mil pessoas desempregadas no varejo no Brasil. E o ano de 2018, então, onde nós estimávamos que haveria uma recuperação, nós tivemos aí vários fatos que não permitiram que isso acontecesse. Um deles, que foi gravíssimo, foi ali em maio, que foi a greve dos caminhoneiros e uma greve que a gente acreditava que isso poderia se resolver em 30, 40 dias, mas os reflexos dessa paralisação se deram por mais de 120 dias. Então, aquela greve dos caminhoneiros, ela afetou todos os setores produtivos, não foi só o varejo. Ela afetou o setor do agronegócio, o setor primário, afetou todo o sistema produtivo, ou seja, todo o manufaturado,
ela afetou o comércio fortemente e, consequentemente, também os serviços. Perfeito. Nós tivemos aí pequenos agricultores, por exemplo, que aqui naquela região do litoral, ali, terra de areia, aos arredores ali, que plantam frutas e frutas vermelhas e hortaliças, que tiveram a sua produção quando foi colhida, quando foram entregar, pararam na rodovia e aquela carga se estragou. E ainda o que estava para ser colhido também foi perdido em razão de que não poderia colher e não poderia transportar. Nós tivemos aí depois aquele problema do abastecimento de combustíveis, que as pessoas não conseguiam se deslocar, tivemos filas enormes de 4, 5 horas nos postos de combustível, houve a alta do combustível significativa que tirou o dinheiro da população e propriamente do consumo, né? E depois que isso passou, nos 120 dias que a gente aproximadamente calcula, o que aconteceu? Aí se aproximaram as eleições, onde havia uma grande dúvida das pessoas o que aconteceria com o futuro do Brasil. Não, e só assim, para te ajudar na linha de raciocínio, você falou 120 dias, pegou a Copa ali em seguida, Pegou né? a Copa em seguida, que a Copa por si só não teve tamanha influência como nos outros anos que aconteceu, como quando aconteceu, já teve paralisações, dias parados, enfim, né, no Brasil, mas o prejuízo, o tempo de paralisação, né, a recuperação, porque não houve só um prejuízo, mas houve também um aumento da inadimplência das pessoas. Porque quando tiveram prejuízos, deixaram de faturar, o seu fluxo de caixa ficou comprometido e os atrasos aconteceram. Atrasos bancários, atrasos nas lojas, atrasos de empresas Foi um duplicatas. efeito cascata, na verdade, Exatamente. né, Então, isso tudo fez com que a economia ficasse retraída. E aí, quando aconteceram as eleições, conforme eu vinha falando, aconteceu aquelas incertezas, né, onde as pessoas não sabiam o que iria acontecer. Se tu lembra bem, até 30 dias, 20 dias antes das eleições, a gente não tinha uma definição clara. Aconteceu o episódio da facada no agora presidente Bolsonaro, então havia ali uma insegurança da população. E quando há uma insegurança, quando não há um índice de confiança adequado, as pessoas se retraem. Não só os consumidores, os clientes, mas também todo o empresariado, os investidores especialmente, né? Então, é realmente um ano extremamente difícil, mas que ali no final deu a sua retomada, né? E nós tivemos aí alguns fatos muito importantes no ano de 2018. O que aconteceu? Nós tivemos um incremento do PIS/PASEP, que o governo federal resolveu liberar, né? E nós tivemos esse montante, um montante significativo no país todo e no Rio Grande do Sul, né? Nós tivemos ali a antecipação do 13º para os aposentados, depois nós tivemos a primeira parcela do 13º, nós tivemos algumas empresas que ainda distribuem lucros, né? E que deram lucros e que distribuíram, e aquele ápice do varejo, né? Que é o calendário de dezembro, do Natal, né, onde há um apelo emocional muito grande. Ele é CEO do Cenex, Centro de Excelência Empresarial, especialista em relações humanas, administrador de empresas e ex-executivo global da Dell na área de recursos humanos. O programa Business RS de hoje tem a honra de receber Paulo Amorim. Eu diria, meu amigo Paulo Amorim, seja muito bem-vindo, obrigado, Paulo. Muito obrigado, prazer estar contigo aqui, Ronald. Pessoal que não sabe, né, Paulo, contar um pouquinho da nossa história. Eu e o Paulo tivemos o prazer de trabalhar junto na Dell Computadores, o Paulo executivo de recursos humanos, eu na área de manufatura e depois na área de serviços. E abrimos a fábrica de Hortolândia juntos, né, Paulo? Inauguramos, transferimos daqui para lá e inauguramos lá. Exatamente, uma muitos bela experiência, desafios. Desafios grandes também. Bela experiência. Isso aí. E hoje tu te encontra como responsável pelo Cenex, um centro de referência no Rio Grande do Sul. Gostaria de saber o que te levou a buscar esse desafio e como é que está o Cenex hoje. Tá bem. Bom, primeiro eu quero agradecer de novo aí o convite, é sempre muito bom encontrar o amigo, né? Com certeza. E poder aqui estar prestigiando esse programa que está tomando já bastante corpo aí no nosso estado.
o que me levou para o Senex? Eu saí da vida executiva no final de 2015, por aí, final de 2014, início de 2015, fui empreender, tu sabe bem o que é a vida do empreendedor, passei uns 3, 4 anos empreendendo, mas a veia executiva nunca desapareceu, a vontade de estar em contato com organizações e tal. E o Senex, que é uma entidade que foi criada há 32 anos atrás por empresas mantenedoras, que são grandes empresas no estado do Rio Grande do Sul, me trouxe um desafio de fazer uma nova curva. Nesses 32 anos passaram 7 mil executivos pelo Senex, e o convite é, bom, vamos fazer os próximos 30 anos, né? Já que eu sou jovem, com certeza tem mais 30 anos. Somos, né? Somos jovens, né? Então, estar à frente de um centro de referência que tem como missão formar líderes, formar executivos, mas mais do que isso, assim, que possam transformar as organizações, transformar a sociedade, me atraiu. E isso foi o que me trouxe para o Senex. Eu estou iniciando o meu 4º mês aí, mas como eu brinco com o pessoal que trabalha comigo, já parecem 4 anos aí. E eu diria, né, Paulo, que até pelo teu perfil, que eu conheço bem, tu é uma pessoa que gosta de desafios, e eu diria que dentro do contexto que nós vivemos, nada melhor, né? Porque já trazendo o assunto à tona, liderança, disruptura, novas tecnologias. Como é que tu estás enxergando tudo isso e como é que o Senex está se preparando para tudo isso? Perfeito. Essa é uma excelente pergunta, Ronald, porque assim, é a pergunta que está na mesa de todo CEO, na mesa de todo presidente, e eu não diria só das grandes empresas, das pequenas e médias empresas também. Perfeito. Não é minha a deixa de que o mundo está se transformando cada vez mais rápido, a exponencialidade que tanto a Singularity trabalha, né? Mas que também o mundo é um mundo de abundância. Então, isso está trazendo para a liderança um novo perfil. Depois eu sei que a gente vai poder estar aprofundando um pouquinho mais. O que o Senex está fazendo? O Senex trabalha 3 grandes pilares na formação de lideranças para se preparar para isso. Os nossos facilitadores, as nossas formações, elas se baseiam, primeiro, numa forte experiência acadêmica, científica, então contemporânea, então muito conhecimento por trás. Pessoas com vivência, então assim, ok, não basta ter só a experiência acadêmica, ter vivência, e que trabalham com metodologias ativas de aprendizagem. Esse triângulo em que tu traz a academia, o científico e que tu traz também a aprendizagem junto com a prática, é o que faz com que o Senex esteja se preparando e preparado para vir para esse novo momento. Que formatos nós temos de aprendizagem para esse pessoal que está acostumado com o celular na mão, fica impaciente com vídeos de mais de 5 minutos? Como reter esse pessoal em sala de aula para, de repente, fazer um programa de 200 horas? Eu acho uma pergunta excelente, Ronald, até porque, assim, quando a gente pensa no mundo da aprendizagem, a gente tem que lembrar do mundo ambidestro, né? Nós temos hoje essa turma chegando, mas nós temos uma turma que já está aí, que são os, eu chamo da geração Forever Young, né? Que somos nós, jovens para sempre, né? Então, como é que a gente trabalha o ensino? Então, da mesma forma que as empresas hoje têm que preparar o líder para lidar com os 2 ambientes, a aprendizagem trouxe recentemente, há alguns anos, as metodologias ativas de aprendizagem. E as metodologias ativas de aprendizagem, elas usam pressupostos diferentes. Por exemplo, conteúdo virou commodity. Então, tu vai ler em casa, tu vai assistir um vídeo, etc. Dentro de uma sala, no presencial, tu tem que viver experiências, tu tem que refletir sobre as experiências. Esse é um exemplo, né? Existe o microlearning, acho que nem tem uma tradução, mas esses dias eu aprendi a fazer creme brulee num vídeo de 1 minuto. Tá? Então, que antigamente tu tinha que ler uma receita. Então, tu tem microlearning. Tu tem, por exemplo, tu tem hoje a classe invertida, né, que chama-se Flipped Classroom, que é tu discutir muito mais, debater muito mais em classe. E trazer também tecnologias, realidade virtual, realidade aumentada. Bom, mas como é que tu conjugas isso com a nova geração? Eu gosto muito da ideia do ensino híbrido. Qual é a ideia do ensino híbrido? Tu não precisa ser, lembra, não, tu não precisa ir todo para o novo, e nem, ficar no PowerPoint. Tipo, nem tanto céu, nem tanta terra. Nem tanto céu, nem tanta terra. Presencial, às vezes, não é possível, tem que começar a desvendar cada vez mais o mundo da webinar, como nós estamos aqui, o mundo do vídeo, como é que o mundo da gamificação. Perfeito. Tem que começar a trabalhar a gamificação, e existe uma estatística que diz que em breve 85% da nossa vida estará gamificada, e nós temos que trazer isso para a aprendizagem. E já tem hoje... Tem várias startups atuando nisso. Então, as entidades de educação, e é o caso do Senex, elas começam a se aproximar desses 2 mundos.
No tradicional, a gente fica com o presencial, a gente fica com alguma coisa de conteúdo, mas sai daquela classe, aquela sala de aula tradicional, o professor clicker, né, que é aquele que tem mais slides do que tempo de aula e fica só clicando o slide, e entra para o mundo experiencial. Então assim, ó, Ronald, vai lá, experiencia, vamos vir aqui para dentro de casa e vamos discutir como é que foi a experiência. Como é que foi? Só para fechar essa tua pergunta, existe uma pirâmide chamada pirâmide de William Glasser, que ela trabalha... entrego em sala de aula. Então, Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá.